Ô Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, Pai. Mas queremos agora colocar os meus pecados e dos meus irmãos no teu altar de graça, Senhor. Como diz a tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, aqueles que nós pecamos por palavras, por pensamentos de mal, pensamentos que não deveríamos ter, Senhor. Como o Senhor sabe, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, especialmente que nós estejamos mais próximos do Senhor, firmes na tua palavra, Pai. Que o Senhor também nos ajude, Pai, como diz nessa mesma palavra, Senhor, que a gente possa estar guardando os teus mandamentos. Que o Senhor possa nos ajudar a guardar toda a amplitude desses mandamentos, como temos aprendido, Senhor. E que nós possamos crescermos no teu amor, que nós possamos contar com a tua graça e as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e que o Senhor nos ajude cada vez mais se aproximar do Senhor, cada vez mais buscar a santificação, Senhor, que nós possamos cada vez mais agradar o Senhor, pecando menos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez no livro dos Salmos. Salmos 24, versos 1 a 5. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Convido o presbítero Gelsi que permaneça com o microfone para fazer a leitura alternada. Se mais algum irmão tiver condição de participar também, para que toda a leitura alcance também aqueles que estão acompanhando de longe o culto que nós estamos celebrando a Deus presencialmente. Salmos 24, verso 1 ao verso 5. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém. Quero convidar as crianças, nós vamos orar pelas crianças. Elas estarão conosco e vão receber um kit com uma ilustração para colorir e vão poder também desenhar, vão ter espaço para desenhar também, porque até as crianças elas são mais difíceis de prendermos a atenção dela durante todo o tempo do sermão. Elas exigem mais mudanças às vezes. Quando você começa a lidar com elas, você não pode falar do mesmo jeito todo o tempo. Então, é necessário alguns recursos para que elas estejam participando também conosco. Quero dizer aos irmãos que existe
um berçário, e aqueles que tiverem necessidade de sair com alguma criança. Também no banheiro feminino tem fraldário. Então, a gente pode avisar isso para os irmãos que necessitarem. Então, os irmãos que não têm essa necessidade já passaram por isso, né? Nós estaremos orando pelas crianças e o nosso irmão Celso vai fazer essa oração pelas crianças. Eu vou me colocar aqui também, que sou criança. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos dá, a oportunidade que temos de estudar, ouvir mais da Tua palavra, adorar o Senhor nesse instante. Deus, obrigado por tudo. E agora, Deus, pedimos que o Senhor esteja falando aos coraçõezinhos das nossas crianças. Deus, que o Senhor fale aos seus corações na linguagem que elas possam entender, que o Espírito Santo esteja as abençoando e também juntamente os professores, as irmãs professoras. Deus, e que o Senhor esteja recebendo nesta noite a nossa adoração e o nosso louvor para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Parece exposição de Mateus, mas não é. Eu acabo escolhendo, às vezes, Mateus, mesmo quando aquela parábola também se acha em outro evangelho. Eu termino por escolher o texto de Mateus. As 40 parábolas de Jesus, parábola dos olhos bons e maus, Mateus 6, 22 a 24. A luz e as trevas. Mateus 6, 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Os dois senhores, segue no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela Tua santa palavra que acabamos de ler. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe para compreender a Tua palavra e vivermos a Tua palavra, priorizar aquilo que é prioridade para o Senhor, que o Senhor também nos ensina a priorizar, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos obedientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai e também do seu Santo Filho Jesus Cristo, um só Deus com o Espírito Santo eternamente. Que o mesmo Espírito Santo, que procede tanto do Pai quanto do Filho, nos guie a toda a verdade, para viver e glorificar o nome do Senhor eternamente. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Então, os irmãos perceberam que o foco, aqui nós temos um tema que é o foco espiritual exclusivo. Então, meus irmãos, o que Jesus Cristo ensina na parábola que nós vamos estudar hoje é profundamente incômodo. Porque é um confronto direto para quem está apegado à ostentação, ao glamour, ao consumismo e aos costumes do mundo. Então a palavra de Deus nos chama ao oposto disso.
chama a um modo de viver simples. O autor Herbert Luquier, que comenta as parábolas da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, explica perfeitamente o motivo desse ensino. Ele diz: para evitar que busquemos insistentemente as coisas terrenas, o nosso Senhor usa os olhos como figura de linguagem, como criador do nosso corpo. Ele conhece o mecanismo dos nossos membros e impõe a necessidade da simplicidade como lema de vida. Então, se olharmos para o apóstolo Paulo, também vamos perceber que a vida dele refletia exatamente esse ensino de Jesus. Em vários pontos nas epístolas nós vamos encontrar do seu contentamento em todas as circunstâncias ou condições. Ele escreve algo extraordinário em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então vamos ler de novo, porque eu estraguei um pouquinho, né? Apesar de mim, a palavra é muito bela por si mesma. Então vamos ler novamente juntos, quem puder, leia comigo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então nós precisamos entender que a riqueza de Cristo nunca foi terrena. Eu já ouvi uma pregação de um camarada dizendo que o jumento que Jesus montava era o equivalente de um BMW ou até um Rolls Royce hoje em dia. Isso é mentira. Isso aí é brincadeira. Quem fala um negócio desse não está falando sério, está fazendo chacota com a Sagrada Escritura, ele não entende. Nunca foi terrena a riqueza de Cristo. Paulo está falando da sua glória celestial antes de encarnar e da sua soberania divina. E obviamente que, sendo rico no céu, ele se fez pobre na terra. E sobre o universo, ele nos apresenta o que é a maior riqueza, maior do que a riqueza que os bens materiais e qualquer coisa que a nossa alma possa cobiçar, que é a comunhão perfeita na Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo tem eternamente. E aqui diz que ele se fez pobre. Cuidado. Isso não tem também nada a ver com condição socioeconômica, como afirma a heresia da teologia da libertação. Nem riqueza, nem pobreza. A nossa condição econômica não nos faz tão melhores, mas somente o poder de Deus. A pobreza de Cristo, então, foi a sua encarnação. Em Filipenses 2,7, a Bíblia diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É o conceito que nós chamamos de kenosis, o esvaziamento de Cristo. Ele assumiu a limitação humana. Ele assumiu essa limitação, que significa a fome, o cansaço, a dor, a condição em que se acha todos os homens sujeitos a estas coisas. E a humilhação da cruz, morrendo como criminoso para nos livrar dos nossos pecados. E por que ele fez isso? Para nos dar a verdadeira riqueza, que também não tem nada a ver com o que ensina a teologia da prosperidade, que é o antagônico da teologia da libertação, que é a glamorização da riqueza e dos bens materiais. Não é prosperidade material, mas sim a graça
e a salvação, a nossa adoção filial como herdeiros de Deus, de bens eternos e da glória. Imagine uma pessoa caminhando orientada por dois mapas diferentes ao mesmo tempo. Mapas de lugares diferentes, épocas diferentes, mas ele pretende seguir na mesma estrada. Ele não vai ter um guia que seja eficiente. Ou alguém que anda com o olho na estrada e o outro na paisagem ao lado, e não olha por onde pisa e como anda. O tombo é inevitável. A Juliane passa por esse teste, quando eu estou dirigindo e começo a ficar meio que encantado com a paisagem. E aí, como que eu vou manter a atenção no trânsito? E aí eu passo o volante para ela, para que eu possa olhar direito. Porque ou eu olho direito, ali tem atenção na direção, ou eu posso provocar um acidente. Então não podemos tomar como mapa qualquer recurso humano, sociológico, ideológico, em uma mão e uma Bíblia na outra, como tem muita gente querendo fazer, porque ficaremos confundidos. Então, diante do exemplo de desprendimento de Cristo, como está a nossa visão espiritual? Será que não está confusa? Porque nós tentamos andar com o mapa errado, ou com orientação ideológica de um lado e a teológica do outro. Então nós estamos olhando firmemente para o alvo eterno, ou estamos permitindo que o nosso coração seja dividido pela sedução das ilusões deste mundo? O foco exclusivo em Deus livra o homem das trevas. É uma proposição bem curta que os irmãos vão sair daqui de cor. O foco exclusivo em Deus livra o homem das trevas. Aqui, homem no singular, tratando-se da humanidade. Para compreendermos o perigo da visão distorcida, que é o que nosso Senhor ensina nessa parábola, que na verdade não é uma visão, mas uma divisão. Para nós encontrarmos a verdadeira luz e direção, nós devemos passar, então, a análise desse texto sagrado, no qual nós encontramos 3 verdades fundamentais. Primeiro, o olho como lâmpada do corpo e a necessidade de percepção. Segundo, o olho mau e o perigo da visão espiritual distorcida. E terceiro, a divisão e impossibilidade de servir a 2 senhores. Primeiramente, irmãos, a verdade fundamental apresentada, o olho como lâmpada do corpo e a necessidade de percepção. Então, abramos novamente a palavra de Deus e acompanhemos, conferindo se é mesmo assim. Mateus 6:22 diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, o uso da lâmpada para iluminar tem uma relação muito óbvia com a necessidade de percepção, para nos capacitar a discernir o verdadeiro valor das coisas. Jesus disse que os olhos são a lâmpada, não a luz do corpo. Então é interessante pensarmos que será suficiente para a nossa compreensão do valor e da maravilha que são os nossos olhos físicos. Por quê? Porque sem eles o mundo é escuro, como se não existisse o sol. Os olhos direitos eles têm capacidade de captar luz. Olhos cegos ou fracos deixam, então, cada órgão confuso e desorientado, porque nós precisamos que os nossos olhos captem a luz. Se não existissem luz,
aos olhos, ou alguma forma de captação da luz pelos nossos olhos, os nossos olhos não teriam utilidade. Luquier explica que a luz não está nos olhos, mas os olhos são os meios, então, de interpretar e aplicar a luz. Então, os olhos são o que regula o movimento do corpo. Por isso que nós aprendemos, tão logo quando estudamos para ensinar aos irmãos, é que nós temos uma cosmovisão. E que existem várias cosmovisões, que é uma visão do universo. E essa cosmovisão nós chamamos de cosmovisão reformada, que é uma visão que toma como óculos, não essas lentes aqui, que podem acrescentar apenas a visão limitada física aos olhos deficientes do pregador, mas a Bíblia como nosso óculos, que nós usamos para ler o mundo, ler a nossa maneira de viver e assim entender, interpretar e aplicar a luz na nossa vida. Então, andar às cegas não é bom, e andar com Jesus é andar na luz, como está escrito em João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, embora seja maravilhoso ver o que nós podemos enxergar, muitos não têm esse sentido. Não, isso significa só que eles não têm a visão natural, mas eles podem enxergar muito mais espiritualmente do que muitos de nós que temos os sentidos aguçados. Até porque eles, na falta da visão, eles aguçam outros sentidos para terem também uma boa percepção. Mas não é da percepção do mundo material que nós estamos procurando nesse texto da palavra do Senhor, mas visão espiritual. Os que não possuem o sentido da visão, eles são os primeiros a admitir, na ordem natural, que os olhos são a lâmpada pela qual brilha a luz. Eles sabem o que é viver naturalmente em trevas. Em sua ilustração dos olhos bons e maus, Jesus estabelece o contrário para cada um, para significar respectivamente uma visão boa e clara e uma imperfeita, uma visão ou olho cego. Então, como uma maravilhosa precisão científica nos ajuda a interpretar essa passagem. Ele usa duas palavras distintas para se referir à condição do olho. Aí a Carla está aqui, né? Então, está estudando medicina. Se eu falar alguma coisa errada, do ponto de vista da medicina, ela pode me ajudar depois. Essa percepção dos olhos, aqui, como eu disse, usa duas palavras distintas para se referir à condição do olho. Grande dificuldade cuja claridade determina o bem-estar de cada uma das demais faculdades. E, obviamente, uma visão embaçada pode ser consequência de algum problema no corpo. E a falta da visão também traz consequências diretas no corpo. Se vocês não sabem o que é isso, é porque nunca ficaram sem óculos com deficiência visual e nunca deram uma topada em algum lugar. Eu estou trazendo um exemplo mais simples. Um olho sem complicação em si mesmo, segundo o Dr. Campbell Morgan, é a definição de um oftalmologista aqui, e que conhece, por definição, o astigmatismo, que é um defeito estrutural dos olhos, de modo que os raios de luz não convergem para o ponto da retina, certo? Então imagine que essa pessoa não consegue ver porque ela tem um problema, esse problema não está na luz, mas no olho. Então o problema
É esse aspecto que é tomado pelo Senhor. Imagine uma pessoa tentando caminhar por uma trilha estreita, à beira de um penhasco à noite, carregando uma lanterna com uma lente trincada e suja de lama. A luz projeta umas sombras distorcidas e confusas, fazendo com que uma pedra plana pareça um buraco, um abismo pareça chão firme. Então essa falha no instrumento de recepção altera completamente a realidade ao redor do ponto de vista da pessoa, colocando a vida em perigo iminente. Então, da mesma forma, se a nossa capacidade de percepção interna estiver defeituosa, nossa leitura da vida externa será perigosa e destrutiva. Por isso que nosso Senhor começa com o problema estrutural e interno que prejudica a visão. Então nós precisamos avaliar com urgência como estamos interpretando os valores e as nossas prioridades neste mundo. Que nosso Senhor Jesus Cristo anteriormente já falou sobre onde está o teu tesouro, mas não é a parábola que nós estamos observando aqui, só faço aos irmãos lembrar por um minuto. Agora vamos voltar aqui. Se os nossos olhos espirituais forem focados na simplicidade cristã e livres das dobras do consumismo, nossas escolhas diárias refletirão a luz divina. Mas se nós formos amantes do mundo, do consumismo, então provavelmente isso refletirá nas nossas escolhas diárias. Regule então a sua visão através da Sagrada Escritura, para que as suas ações e escolhas, e consequentemente os seus caminhos, não andem desorientados na escuridão da vaidade, na diversidade de opiniões difusas do mundo, e você não tenha direção, esteja a ponto de cair no abismo. Se você tem um farol ou lanterna, e com essa lâmpada você ilumina o seu caminho, ele te dirigirá. Mas se você não tiver uma lâmpada ou um farol no escuro, você estará perdido. Então o problema não está nas trevas do mundo. Nós sabemos que o mundo é um lugar tenebroso de trevas, espiritualmente falando, mas não tem problema nenhum do ponto de vista da sua segurança espiritual, das suas escolhas, do seu caminho. O problema está em você. Você pôs seu coração no mundo e é guiado pelo mundo. Então, fica em trevas. Agora, se você toma a luz que ilumina o seu caminho, ela te dirigirá. Não somente nós recebemos a luz, como nós recebemos também a responsabilidade de tomarmos essa luz para dirigir os perdidos no mundo. Então o problema não está nas trevas do mundo, porque noite e dia sempre existirão até o fim. Nem nas diferenças irreconciliáveis que nós encontramos, né, que existem no mundo, mas nos nossos olhos. Cuide dos seus olhos, que eles sejam bons, para que você tenha uma boa percepção. Segundo lugar, a segunda verdade fundamental é que o olho mau e o perigo da visão espiritual distorcida. Então, dando continuidade aqui ao texto sagrado, nós lemos no verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Esse é o risco de você tomar as trevas como luz e confundir a luz com as trevas. Então existe um defeito dentro dos olhos, irmãos,
pois alguma coisa está fora do lugar ou complicada. Portanto, o olho não está sadio ou puro. Assim, Jesus tomou um defeito óptico mais uma vez para explicar um problema na nossa visão espiritual. Loquier explica assim, porque por outro lado, Jesus usa a palavra mal, ou poneros, que significa má influência, destempero, ou mau caráter. O olho espiritual de quem tem um caráter mau, ele não enxerga com clareza a realidade. Quando o olho é ruim, implica não meramente um desvio, mas a existência de um estrabismo. Tal olho, ele vê as coisas distorcidas ou duplicadas. O olho espiritual mau, ele exerce má influência sobre o que o possui, e sobre as demais pessoas também. Jesus disse que o olho mau resulta em todo o corpo ser cheio de escuridão. Por não existir possibilidade de trazer a visão correta da realidade, que é Cristo somente. Então, no centro, todas as coisas ficam do centro, todas as coisas ficam fora. Não é possível colocar Jesus em primeiro lugar. Não é possível ter em Cristo Jesus a solução. Não é possível que Cristo seja o seu socorro, a sua fortaleza. Porque Cristo não está no centro. O foco da sua visão não ajusta com Cristo. O centro. Todo mundo sabe que existe um centro na visão, né? Vocês já fizeram o exame lá com, como é que chama? Optometrista, que tem? Não, o oftalmo é o médico, mas tem aquele que faz só a média visão, e aí ele põe o centro da visão. Interessante, né? E se ele não ajustar o centro da visão, você não vai conseguir ter uma percepção boa, mesmo usando óculos, porque precisa ajustar o foco. A ilustração aqui de Cristo dos olhos bons ou maus é, na verdade, que um olho corrompido, ou um olho que não olha direito, ou um olho que é cheio de traves, não vê nada, tendo uma mente ou um coração divididos entre o céu e a terra, tudo fica escuro. Ou Cristo está no centro, ou ainda assim haverá distorção na sua visão e você estará em trevas. O olhar e as atitudes do cego espiritual o põem em dessas trevas espirituais. Por ser distorcido, os seus propósitos também são duplos. Tiago fala que esse homem é um homem de ânimo dobre, que é um homem de duas almas. Ele é inconstante por natureza, mas porque ele não ajustou o foco. Cristo não está no centro da sua vida. Ou os seus objetivos são prejudiciais. As suas atitudes são contrárias àquele que deveria estar no centro. Assim com Deus e sua vida. Então, esse aqui é um exemplo prático, porque é o que ocorre com a condição médica do estrabismo ou da diplopia, onde o indivíduo enxerga tudo duplicado. Se ele olhar para um degrau, ele verá dois. Se ele tentar segurar um objeto, sua mão, ela alcançará o vazio, porque sua visão objeta uma imagem desalinhada da realidade. E essa realidade deveria ser o centro da sua visão, mas ele não tem o foco ajustado, que é Cristo no centro. Ele deseja os benefícios da comunhão com Deus, mas seus olhos estão fixos e cheios da
obsessão pelos objetos e pelas atrações do materialismo e do consumismo mundano, resultando então em uma vida inteiramente desalinhada de Cristo, que não ajusta ao projeto de Cristo, que é sua igreja, e ele continuamente mergulhará em profundas trevas. Então, quando nós mantemos uma visão ambiciosa, focada na ostentação dos bens terrenos, nós geramos um estrabismo espiritual. Esse estrabismo espiritual distorce nosso caráter. Então, limpe sua visão de toda má influência. Purifique o seu interior para remover a escuridão que cega a sua caminhada e comunhão com Cristo e com os seus irmãos. Então, nós vimos o olho como lâmpada do corpo e a necessidade de percepção, o olho mau e o perigo da visão espiritual distorcida, e por último, a divisão e a impossibilidade de servir a dois senhores. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de propor esta parábola, ele aplica de forma também parabólica. De forma parabólica, ele, aqui no versículo 24, diz, para coroar seu ensinamento, uma afirmação categórica: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, se o olho da alma for bem dirigido, nada estiver fora do lugar, então todas as coisas são vistas na perspectiva correta. Se olhamos com bons olhos e caminhamos na luz, nós vemos os objetos claramente. Então, o simples e persistente desejo de servir e agradar a Deus em todas as coisas, em todo o tempo, dominará o nosso caráter. E assim Cristo brilhará em nossas vidas. Paulo era um homem de olhar simples e de um propósito cheio de paixão. Mas veja como ele olha direito. Ele disse: uma coisa eu faço. O ensino dessa parábola é a simplicidade de objetivo. Então, quando se olha direito para um objeto, é como o oposto de ter dois objetos em vista, como Provérbios 4, 25 a 27. Se nossa mente está dividida, então nós somos instáveis em nossos caminhos, conforme diz Tiago 1, 8. Então, dessa maneira, nosso Senhor termina a sessão com a afirmação categórica: não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, não é difícil saber o que Deus, então, requer de nós. Porque Deus, para que você não tivesse dúvida nenhuma, não te deu sugestões. O que Ele deu? Mandamentos. Então, não é difícil saber o que Deus requer de nós, que Ele exige, o que Ele exige de cada um de nós. Mas será difícil servir a dois senhores. Então, geralmente, você não conseguirá cumprir o mandamento nem de um modo nem de outro. Porque se você tiver dois senhores a servir, ou você agradará um e desprezará o outro. É impossível obedecer a Deus e ao príncipe do mundo. Ou você amará um e desprezará o outro, ou se aborrecerá de um e amará o outro. Então pense em um servo na antiguidade. Ele tenta obedecer simultaneamente a dois patrões. Então, ele quer corresponder às exigências que cada um faz, e cada um dá a ele um destino oposto. Um senhor ordena que ele viaje para o norte, para realizar então ali uma tarefa de caridade e renúncia, e o outro exige de forma imediata que ele marche para o sul em busca de lucros egoístas e de exploração. Então, nesse momento, ele vai ter que escolher.
se é aquele que o envia à conquista, impulsionado pela cobiça, ou se é aquele que o envia a uma missão honrosa. É literalmente impossível que um servo do Senhor caminhe para as duas direções quando elas são opostas ao mesmo tempo. É óbvio, irmãos, porque ele é um só. Como que ele vai para dois caminhos que são opostos? Inevitavelmente, ele falhará com um. Então, você terá que escolher entre dois caminhos. Isso é tão forte na tradição protestante que eu jamais falo dessas coisas sem pensar naquele quadro lindo dos dois caminhos que eu enxergava na casa dos meus familiares. Aquele quadro é um quadro da tradição protestante. Quem lembra desse quadro, os dois caminhos? Assim funciona a dinâmica com Deus. Ou você anda com Deus ou Mamon. O caminho largo e aparentemente muito mais próspero e promissor não é um bom caminho. O caminho bom é aquele cheio de referências bíblicas, como tem referências bíblicas, cheia de eventos e de figuras que apontam para nosso Senhor e a sua palavra. Então exigem o caminho, cada um dos caminhos exigem lealdade. E não existe nada neutro no mundo, então. Ou você será leal ao caminho do Senhor, ou será infiel, desleal. Então existe exclusividade de caminhos inversos. Não tem ninguém em cima do muro. Quando o assunto é espiritual, você serve a Deus ou serve Satanás. Assim como você hoje tem que escolher a quem servirá, se a Deus ou ao mundo. Então a neutralidade espiritual não existe. Se você busca uma vida de propósitos duplos, tentando conciliar a devoção cristã com a busca desenfreada por extravagâncias materiais, você se tornará instável em todos os seus caminhos. Como você se tornará no mundo se você servir a Mamon? Talvez no primeiro momento, você vai gastar todo o seu tempo em busca de riquezas. No primeiro momento. E no segundo momento, você gastará todo o seu tempo gastando bem, usufruindo das riquezas que você acumulou. Mas não vai ter lugar para Deus na sua vida. Então decida hoje ter o olhar simples, como o de Paulo, focando em agradar unicamente a Deus e permitindo então assim que o seu caráter brilhe à luz da verdade. Então, diante de tudo o que foi exposto nesta parábola dos olhos bons e maus, nós somos confrontados a fazer uma escolha radical quanto ao nosso estilo de vida e o nosso objetivo, alvo de vida. Jesus Cristo nos chama de volta à simplicidade e à clareza de visão. Então não podemos permitir o astigmatismo do materialismo ou o estrabismo espiritual do orgulho que nos afasta então da verdadeira e única riqueza que há em Cristo Jesus. Então olhe para o exemplo perfeito de esvaziamento e dedicação que o Senhor nos deixou e purifique o seu coração. Então, que nosso desejo simples, persistente, aqui seja sem dobras, sem divisão, seja única e exclusivamente de servir a Deus. Porque você, tomando novamente a palavra divisão, entenda ela, você não pode ficar dividido. Servirá a Deus, rejeitando totalmente a escravidão de Mamon, deixando que todo o seu corpo e caráter sejam completamente iluminados. Então, nós relembramos a nossa proposição central aqui, não é? O foco exclusivo em Deus livra o homem das trevas. Então, essa tese, ela resume com precisão o imperativo de Cristo.
de que a saúde da nossa alma depende unicamente de um coração sem dobras, um coração que não esteja dividido, mas voltado com fidelidade inabalável à soberania do Criador. O olho como lâmpada do corpo e a necessidade de percepção significa que nós percorremos aqui, primeiramente, que o olho funciona como lâmpada do corpo, exigindo de nós uma percepção aguçada e pura da realidade. O olho mau e o perigo da visão espiritual distorcida, que em segundo lugar, nos ajuda a constatar o perigo ou os perigos devastadores do olho mau, que cega a alma através de uma visão dividida, cheia de distorções mundanas. E por último, a divisão e impossibilidade de servir a dois senhores. Então nós fomos advertidos sobre essa absoluta impossibilidade de dedicação dupla. Ninguém consegue caminhar em direções opostas servindo a dois senhores. Então, como que nós aprendemos isso sobre como viver e desempenhar nosso serviço ao Senhor? Isso dentro da nossa visão, ou cosmovisão reformada, você não vai dissociar o que você faz do seu serviço a Deus. Lutero explicou isso de forma muito simples. Se você for sapateiro, produza um sapato excelente e venda por um preço justo. Quem comercializa medicamentos não comercialize placebos. Quem trabalha na segurança, trabalhe pela segurança e paz social. Não receba suborno e não maltrateis a ninguém, como João Batista requereu ali no seu sermão. Então, se hoje você reconhece que seus olhos têm vacilado, você precisa ajustar o seu modo de vida, a sua vocação, que são diversas vocações. Nós não enxergamos vocação como uma palavra apenas restrita no ambiente eclesiástico. Pastor é um vocacionado. Não, você que trabalha num presídio, você foi chamado e posto ali por Deus para servi-lo. E naquilo que você tiver que servir, sirva, trabalhando com qualidade, oferecendo um produto, vendendo por um preço justo. Então há esperança, você deve olhar para a cruz. Ali aquele que, sendo infinitamente rico, se fez pobre, entregou tudo por amor de nós. E aos pés da cruz, que o estrabismo da nossa alma seja curado. E onde a nossa visão for distorcida, que seja restaurada. Isso se faz com um sincero arrependimento de sua divisão. Você que anda dividido, servindo a dois senhores, você tem agora pleno conhecimento do perigo de viver assim. Arrependa-se de suas divisões e corra para os braços da graça de Cristo, onde há abundância de perdão e há também purificação no seu sangue para limpar e permitir que toda escuridão do seu passado seja dissipada e você possa enxergar claramente a realidade diante dos seus olhos, ajustar o seu foco. Abandone de vez a cegueira da ostentação mundana. E eu convoco você neste momento a caminhar uma nova vida integralmente focada na luz, tendo sempre no seu coração nosso Senhor Jesus. E o serviço que, quando servimos a outros ou à sociedade, nós oferecemos a Ele, deixando então que a simplicidade do Evangelho dissipe as trevas, ilumine
todo o seu ser, porque só assim você poderá viver para a glória do Deus eterno. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Senhor Deus, como convém viver e não estarmos vivendo, Senhor, com o nosso coração dividido, servindo a dois senhores. Nós queremos ajustar o nosso foco e olhar direito para o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa luz, Senhor Deus, nos mostre aquilo que o Senhor está fazendo por nós, por nossos irmãos. Que, Senhor Deus, aquilo que é provocado, porque os nossos olhos são maus, Senhor Deus, que o Senhor Deus cure os nossos olhos, a estrutura, para que a luz seja percebida, Senhor Deus, por nós. E naquilo, Senhor Deus, que influências ou causas secundárias estão causando distorção e nós não conseguimos enxergar direito, estamos vendo as coisas duplicadas, estamos alcançando aquilo que não é a realidade, que é Cristo. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, e remova toda influência, todo, Senhor Deus, estrabismo ou distropia dos nossos olhos espirituais, para enxergarmos e vivermos para a honra e glória do Senhor somente. Não há dois caminhos, Senhor Deus. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não é possível errar, mas muitos erram de caminho. E muitos, Senhor Deus, que mesmo confessando que estão no caminho, erram, Senhor Deus, e nós queremos ajustar os nossos passos para continuarmos nessa caminhada com a ajuda do Senhor, que pode curar a estrutura, que pode dissipar todas as trevas e influências que nos têm desviado o foco, para que o nosso coração não esteja dividido, e fazendo tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Irmãos, vamos louvar ao nosso Deus com os nossos lábios, nossas vozes, alegria em nossos corações, com cânticos espirituais, e também louvar ao nosso Deus com as nossas ofertas e os nossos dízimos. O apóstolo Paulo deu uma orientação para que nós seguíssemos. Ele deixou assim para nós: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Que possamos, com os nossos corações alegres, louvar ao nosso Deus, não só nos cânticos espirituais, mas também dedicando as nossas ofertas e os nossos dízimos. Neste primeiro cântico, os irmãos que vieram preparados podem estar trazendo suas ofertas e dízimos aqui. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, E dos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por podermos estar na tua casa neste momento, juntos em comunhão. Podemos louvar, adorar ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque também, ó Deus, nós podemos trazer à tua casa os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o sustentador das nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que temos e somos é o Senhor quem nos dá. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom conosco. E que nós possamos também, ó Deus, ser fiéis, trazendo à tua casa as nossas ofertas, os nossos dízimos, para que sejam usados, ó Deus, para o mantimento da tua igreja, para que sejam usados, ó Deus, para o sustento dos órfãos, das viúvas, daqueles que necessitam. E que também sejam usados, ó Deus, para as missões, para que o teu evangelho, a tua palavra alcance as pessoas aonde nós aqui não podemos, mas que nós possamos, através também dos nossos dízimos e as nossas ofertas, ajudar aos irmãos que estão distante pregando a palavra e o evangelho. Obrigado, Senhor, e continua, ó Deus, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, que a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Narana, 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 narana. A Ti, Senhor, a honra, a glória e todo o louvor. Nós dedicamos somente a Ti, ó Deus, porque não há outro além do Senhor, ó Deus. E nós declaramos aqui nossa total dependência de Ti. E nós declaramos aqui também que o Senhor é o nosso único e poderoso santo, o nosso Senhor, o nosso Deus. O Senhor é santo, santo, santo. Receba, Deus, o nosso louvor. Foi feito, ó Deus, com todo o nosso coração. Nós fizemos para o Senhor. Este culto é para o Senhor, ó Deus. Que nós aqui possamos diminuir e que somente o Senhor apareça, somente o Senhor resplandeça aqui, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui juntamente comigo, orando, louvando. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe já neste momento, ó Deus. E mais uma vez te pedimos, aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus que nos preparou e também nos tomou pela mão e nos preparamos para esse momento, confessando os nossos pecados e reconhecendo a nossa dependência para que, pelos merecimentos de Cristo Jesus, tomemos assento à mesa do Senhor. Você é convidado a participar dessa mesa, mesmo que não seja membro da igreja presbiteriana, mas de uma igreja irmã, esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Hoje, a gente sabe que existe ainda algumas igrejas que pregam o evangelho fielmente e administram os sacramentos e também exercem a disciplina. Mas
Alguns são, então, disciplinados e suspensos da comunhão e vão tomar comunhão em outra igreja. Se for o seu caso, então você não pode participar. Eu não sei, só veio esse exemplo à minha mente. Mas se você é membro da Igreja de Cristo, está em comunhão com a sua igreja e com os seus irmãos, também está em comunhão conosco e com o Senhor aqui, participando dessa mesa, porque ela não é presbiteriana, né? É a mesa do Senhor. Convido os presbíteros da igreja que tomem assento comigo à mesa. Então, já que eles não têm o privilégio de estar à mesa, eles têm, consequentemente, também que permanecer em pé enquanto os irmãos estão assentados, não é? Nós estaremos lendo a instituição da ceia do Senhor, conforme se acha em Mateus, no capítulo 26. Diz a palavra do Senhor em Mateus 26, a partir do versículo 26, que enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Nós faremos do mesmo modo, tomaremos esses elementos que o Senhor nos providenciou. Somos gratos pela providência, daremos graças e também cearemos segundo a palavra do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor Deus, pela providência para esta mesa. Te damos graças, Senhor Deus, pelo pão que partimos. E te damos graças, Senhor Deus, porque a cada um o Senhor supre do pão vivo que desceu do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse que o pão que ele dá é a sua carne. Por isso, este pão aponta para o seu corpo que foi partido, para nos dar a vida que há em nosso Salvador. Nós te damos graças, Senhor Deus, pelo cálice, e porque nosso Senhor Jesus Cristo nos proveu do cálice, Senhor Deus, para nossa alegria espiritual no Senhor, e nós, Senhor Deus, nos descedentamos de Cristo, pois o seu pão é verdadeira comida, o seu cálice é verdadeira bebida, porque o seu corpo e o seu sangue nos alimentam para a vida eterna. São, Senhor Deus, símbolos tomados, Senhor Deus, assim anunciados dessa forma, conforme a palavra do Senhor, para nosso alimento e fortalecimento espiritual. Que o Senhor Deus nos abençoe. Nós te damos graças pelo sacrifício único de si mesmo oferecido na cruz. De tal forma não resta mais sacrifícios pelos pecados, nem repetição deles, através, Senhor Deus, de uma superstição idolátrica. Nós sabemos que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício eficaz para a remissão dos nossos pecados. Que o seu sangue nos lava e purifica totalmente. Que o seu corpo é o nosso alimento para a vida eterna. E nós, no corpo de Cristo, somos alimentados pela palavra que dá vida. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor ofereceu a si mesmo, em Cristo Jesus, por sacrifício pelo nosso pecado, nos reconciliando consigo mesmo, através do seu Filho Jesus Cristo. E agora, Senhor Deus, nós tomamos este cálice com gratidão em nossos corações, pedindo que o Senhor abençoe
aquilo que nós tomamos e comemos e nos alimentamos espiritualmente pela palavra, para a glória do teu nome, nosso fortalecimento espiritual. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, venha, Senhor, consagrar o que o Senhor mesmo instituiu e ordenou que fizéssemos. Assim o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, diz o Senhor. E assim procedei também. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, isto é o meu sangue, diz o Senhor. Você receberá os dois elementos, permanecerá sentado, esteja em pé para ser identificado pelos irmãos e assentado aguarde para que todos participemos juntos desse banquete espiritual. Quero chamar mais 2 presbíteros em disponibilidade que possam nos ajudar também no serviço. Os irmãos estarão retornando. Se você não foi servido por ter sido omitido, não intencionalmente, então os irmãos vão servi-lo enquanto retornam. Chama o Rafa que já está. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos e assim anunciai a minha morte até que eu venha, diz o Senhor. Assim, irmãos, comamos do pão e bebamos do cálice.
Bom é estarmos aqui em comunhão, celebrando a comunhão para a qual Cristo nos comprou. Não existe igreja sem essa marca da comunhão sacramental ordenada por nosso Senhor Jesus Cristo. No corpo de Cristo reunido, no culto público, em comunhão uns com os outros, tomando o pão e bebendo o cálice conforme a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós agradecemos a Deus por este banquete espiritual. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor nos preparou uma mesa. E essa mesa, Senhor Deus, que eu me refiro, é aquela futura que o Senhor Deus então estará conosco. Muitos, Senhor Deus, aguardam a vinda do Messias e o Senhor já veio, mas nós cremos que o Senhor voltará. E aí nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim, Senhor Deus, o Senhor preparou uma mesa para cear conosco. E então estaremos, Senhor Deus, como um só povo e um só Senhor e Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acolherá na sua presença para cear. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela esperança da ressurreição, da nova vida que há em Cristo e também da vida eterna para a qual o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças, orando a oração que o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de cantarmos o hino, saudemos uns aos outros com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite para dar um abraço no seu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Ainda cantaremos esse hino de louvor ao nosso Deus, hino 299, Renovação.
Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por nos ter conduzido neste culto para o louvor da sua glória. Obrigado, Senhor Deus, pelos dons da sua graça, do Espírito Santo, que nos tem guiado e também nos tem trazido, Senhor Deus, à casa do Senhor para o louvor da sua glória. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, para que te sirvamos cada vez mais e melhor. Que todos os nossos bens sejam para o teu louvor, que tudo o que fizermos, Senhor Deus, seja para a tua glória, porque vivemos para o Senhor, se vivemos, e se morrermos, para o Senhor morreremos, porque somos do Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os irmãos presentes, que fizeram aniversário hoje, Senhor Deus, que o Senhor esteja com o Juliano, com a irmã Helenice, aqueles que fazem aniversário amanhã, como a Elsa, o Maurício e outros irmãos que farão aniversário durante essa semana. Que o Senhor Deus esteja com aqueles que estão, Senhor Deus, aflitos, que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor Deus, em luta contra o câncer, que são muitos, que estão vivendo assim, com a Vera, cunhada da irmã Lígia, e outros. Abençoe também a Luísa, que tem um problema no joelho, que o Senhor conceda a ela que, na medida que ela cresça em estatura, cresça também em graça, e o Senhor cure o seu joelhinho também. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, todos, com os meus irmãos e meus familiares onde estiverem. E abençoe, Senhor Deus, os missionários na nossa nação, aqueles missionários que estão servindo nos lugares de trabalho incipiente, trabalhos em recomeços, trabalhos em começo, trabalhos em revitalização. Que o Senhor esteja com os nossos irmãos missionários da Junta de Missões Nacionais, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, da vida do Maurício e da Ana, da PMT, que estão servindo além mar, lá no continente africano, no Zimbábue, no projeto Casa de Pedra. E abençoe, Senhor Deus, os projetos aqui perto de nós. Que o Senhor Deus supra com as ofertas que os irmãos fizeram. Ao trabalho também que nós realizaremos juntos com o irmão Edson e a irmã Maísa em Panorama. Abençoe a vida dos nossos irmãos, suprindo todas as suas necessidades no Senhor e na frente do seu trabalho, que eles estejam animados. Que o Senhor Deus abençoe também a Mariana na capelania, abençoe, Senhor Deus, toda a liderança, os presbíteros e diáconos dessa igreja, para que a cada dia sirva o Senhor cada vez mais e melhor para louvor da sua glória. Fortaleça no Senhor para proclamar esse evangelho por todo o mundo e abençoe esta cidade com o nosso ministério. Abençoe, Senhor Deus, a prefeita com todo o seu staff na prefeitura municipal. Abençoe, Senhor Deus, o governador do estado de São Paulo e todos os que estão investidos de autoridade no estado, no primeiro escalão do governo, e também aqueles que estão investidos nos 3 poderes da República. Todos os que foram investidos de autoridade não receberam autoridade senão do céu, porque ninguém tem autoridade se o Senhor não der. Que o Senhor Deus abençoe também aqueles que cuidam do direito do pobre, do órfão, da viúva, que servem no ministério público, que não pertencendo a nenhum dos poderes têm uma missão especial e difícil. Que o Senhor cuide deles também. Abençoa, Senhor Deus, o nosso presidente da República e todo o governo, porque o Senhor nos pôs sobre este governo, e a mão do Senhor esteja sobre nós, para nos abençoar e conduzir a vermos dias melhores, e glorificarmos o Teu nome, sem perdermos a esperança de vista, que o Senhor virá, trazendo um reino, e um novo céu, uma nova terra, onde correrá a justiça como ribeiros, onde, Senhor Deus, haverá paz e alegria
eterna. Nós aguardamos a vinda do Senhor nos ares e nós queremos já voar para lá, mas ainda não chegou o tempo. Que o Senhor Deus nos abençoe para estarmos cumprindo a nossa missão, a nossa vocação, colhendo os bons frutos dessa terra, visando o Senhor e seu Santo Filho Jesus Cristo no centro. Que nenhum mal estrutural nos atrapalhe. Cura, Senhor Deus, a nossa estrutura, que nenhum mal secundário, Senhor, venha trazer qualquer tipo de distropia à nossa visão, que nós olhemos direito, não estejamos, Senhor, divididos entre dois senhores, mas sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. E assim, Senhor Deus, ao sairmos daqui, que o Senhor nos leve para os nossos lares, nossos familiares, e a bênção do Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, hoje para todo sempre. Amém. Irmãos, o aviso está no boletim. Se você veio aqui hoje, deve saber que se você vier domingo que vem, o horário do culto é às 18h30. Se você nos acompanha pela internet, deve saber que nos acompanhará no horário de Brasília, às 18h30, o início do culto. Certo? O nosso culto foi assim estabelecido por um plebiscito em assembleia. Aliás, foi uma eleição, né? Só que podia votar no horário que desejasse. E graças a Deus podemos retornar e sempre temos a flexibilidade de saber que o dia do Senhor é mandamento. O horário do culto não é, né, irmãos? O horário do culto não é. Mas sigam suas vidas com alegria no Espírito Santo. A nossa alegria não está na seleção, não. A gente tem alegria momentânea da torcida, né? Estamos bastante interessados em saber quem é que vai alcançar a taça do mundo, né? Eu vi um pastor dizer assim, nada disso é de Deus, porque a Copa é do mundo. Falei, até que enfim, ele disse alguma coisa que eu tenho que concordar. A Copa é do mundo, né? Não é verdade? Mas a torcida é nossa. E se a gente que tivesse ganhado a taça ia ser nossa. Mas eu vi que não vai ser. Deus abençoe os irmãos. Sigam com alegria no Espírito Santo. Não tendo essas coisas em grande importância. Mas mirando aquele que é o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Dele nós temos alegria eterna. Amém? Eu vou estar na porta para cumprimentar a todos. Deus abençoe, irmãos, e de em paz.